falando e trabalhando sobre dons e ministérios. Nós estamos colocando a base para trabalharmos isso. Quando temos um instrumento dado por Deus, nós precisamos saber o que fazer com ele. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer porque nós não temos uma base. E tudo tem que ter base, não é? Eu me lembro quando eu preciso de multiplicar alguma coisa, essa semana mesmo eu precisei de calcular a área de um lugar lá que eu e Simone estamos querendo dar uma modificada. Então eu tive que calcular uma área. Aí eu busquei na memória como é que calcularia aquela área irregular. Então, eu não estudei matemática, não estudei, mas eu aprendi isso. Em geometria, não é? E a minha irmã brinca de vez em quando a gente faz alguma coisa assim, ela diz, nós não faltamos a essa aula, né? Então, aí eu busquei na mente para saber como calcular aquela área irregular. E se eu não tivesse aprendido lá, mas bem lá atrás, eu teria que pedir auxílio ou passar para outra pessoa fazer aquilo. Então, todo instrumento que a gente tem, que Deus nos dá, nós precisamos saber aplicá-lo, saber para quê, qual a função disso. Então, dons e ministérios é para isso, né? Eu me lembro que um colega meu, chama-se Daniel, é o único Daniel que eu conheço até hoje, porque eu lembro de Daniel, né? O Daniel era só ele mesmo. E ele era o primeiro da lista, da chamada. Mas ele fez uma pergunta, dizendo o seguinte: qual o propósito de eu estar aqui? Qual o propósito da minha vida? Qual o propósito de eu ter nascido? Então, sempre a conversa do Daniel, nós ficamos muito tempo depois da aula conversando. É aquele tempo que você ainda poderia ficar depois das 10h30 na esquina de casa, batendo um papão, sem nenhum problema, né? Minha mãe não enchia muita paciência porque ela estava ouvindo a nossa voz ali, né? Na esquina de casa. Então, sempre girava em torno do propósito da vida. O que nós estamos fazendo aqui? Então, esse estudo é exatamente esse primeiro momento, é dar base para o que é que a gente está fazendo aqui. Depois nós vamos ver o que Deus nos aparelhou para fazermos, onde trabalhar, como trabalhar. Então isso, daqui a pouco a gente vai ver, daqui uns 4, 5 meses, nós vamos estar trabalhando essa realidade. Mas primeiro entender que há um propósito de Deus ao nos criar como Ele nos criou. Há um propósito de Deus. E Deus é multifacetário. Deus não nos criou como fabricando em série. Nós somos diferentes. E essa é a grande bênção de Deus. Por sermos diferentes, é que existem várias realidades à nossa volta. E o corpo de Cristo, a igreja, foi talhada com esta realidade, esse trabalhar multifacetário de Deus. Então, o que é que nós aprendemos até aqui? Nós aprendemos que a meta última de todo o serviço é a glorificação do nome de Deus. Nunca a projeção e a vanglorificação do próprio nome. Tudo quanto fizermos, Deus tem que levar toda honra, toda glória e todo louvor. Nós fomos criados por Ele para fazermos isto. Os holofotes devem ser direcionados para o Senhor. Quando algo acontece na minha vida ou através de mim, as pessoas têm que olhar para o Deus que eu sirvo. Essa é a proposta.
de glorificarmos ao Senhor. E nós aprendemos com Isaías 49:3, de que o Senhor Deus, direcionando a Israel do Antigo Testamento, diz que Israel era o seu servo e que Deus iria, através de Israel, ser glorificado. Vamos ler lá de novo o texto? Isaías 49:3. É só para a gente, depois de 3 domingos, a gente fica assim meio enferrujado para pensar. Então, estou trazendo vocês para aquilo que nós já estudamos, para ficar bem, começar a fluir de novo. Diz lá o quê? E me disse: tu és o meu servo, és Israel, por quem hei de ser glorificado. Ou tu és o meu servo, que me serve. Essa expressão é fantástica, porque é assim que é a construção do hebraico. O meu servo, que me serve. Ele está dizendo o seguinte: não é só um título de servo. Porque tem muita gente que só tem título de servo. Não serve. Não é? Outro texto que nós fomos para dizer-nos como servir, como é esse serviço, como que é que Deus quer que essa realidade flua através da minha vida. João 15:8. O que configura esse servir? Aí ele nos diz: nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. No servir é que nós nos identificamos como discípulos, nós nos tornamos discípulos, nós autenticamos a nossa condição de discípulo enquanto nós servimos. A minha identidade de discípulo, ela é evidenciada pelos frutos que eu produzo. Ela é evidenciada pela maneira como eu fluo na vida. Então as pessoas irão olhar para mim, glorificar a Deus a partir dos meus frutos. Os meus frutos glorificarão a Deus. E nós fomos, depois disso aqui, nós fomos para o texto em que nós estudamos sobre quem mesmo, o último domingo, nós estudamos exaustivamente aqui. Quem se lembra? Esse eu não precisei de recapitular, não. Esse eu lembrava. Sobre quem que nós estudamos o último domingo aqui? Há 3 domingos atrás. Hein? Personagens. Porque não é um só. Não. Qual foi a parábola? 3 domingos atrás. Vocês estão... Hein? Preciso lembrar. 3 domingos atrás. Um foi a Assembleia, o outro foi o Ângelo e o outro foi o Alexandre. E eu fui antes do Alexandre. 4, fiquei 3 fora. 4 domingos atrás. E se eu de férias lembrar para vocês o que o Ângelo falou, o que eu falei e o que o Alexandre falou. Eu estava de férias. Não, mas não é aprender. Olha, esse dom de aprender, todo mundo tem, ué. Esse dom de aprender, esse dom de aprender, todo mundo tem.
Nós falamos, irmãos, sobre aquele senhor que ausentou-se, a parábola dos talentos, né? Então, nós falamos sobre isso. Então, chegamos à conclusão de que o que o Senhor queria que aqueles servos fizessem era exatamente produzir com aquilo que Deus havia dado para eles. Não importa, cada um receber segundo a sua capacidade. Irmãos, Deus não vai exigir de mim o que Ele exigiu do Billy Graham. A minha sombra jamais será projetada como foi projetada a sombra do Billy Graham. Mas o que Deus me deu, Deus quer que eu produza. Só o que Ele me deu. Eu não tenho nenhuma responsabilidade com nenhuma outra realidade que Deus não me deu. Mas o que Ele deu, Ele quer que eu produza. 1, 2, 5, não importa a quantidade, mas o que Ele me deu é o suficiente para produzir aquilo que Ele quer que eu produza na vida. Nem mais, nem menos. Só isso. Só isso. E às vezes, qual é a nossa argumentação? Olha, se eu tivesse o que ele tem, esse dom, eu lembraria tudo. Não é. Tem que fazer no que você tem. Ah, se eu tivesse a igreja do seu tamanho que você tem, aí eu estaria fazendo o que você fez. Mas se você não está fazendo no tamanho que você tem, você não fará com o muito. Qual que é aquela grande, mas o grande princípio, o grande axioma, o axioma, né? Axioma, o grande princípio, né? De Jesus, foste, te colocarei. Aquele que tem, dá mais para ele, dá para o que tem mais. Pega aqui e dê para o que tem mais. Isso significa o quê? Que aquilo que Deus colocou na minha mão, eu consegui produzir. Irmãos, uma coisa que está lá nessa parábola, que a gente precisa aprender. Deus nos chamou para corrermos risco com o que Ele nos deu. A gente demora a aprender isso. Nós demoramos a aprender que o que Deus nos deu é para ser usado. Quando nós usamos, nós projetamos a realidade que Ele quer para mim e para a sua vida. Se você esconde, se você guarda, não vou fazer isso igual o terceiro lá. Nós sabemos o caráter de Deus. Nós sabemos o projeto de Deus. Nós sabemos quem Deus é, então a gente vai guardar. Senhor, eu sei que Tu és severo, eu não quis arriscar, eu não quis negociar, porque vai lá que eu ia fazer um negócio errado. Não tem problema. Vocês acham que aqueles outros dois não arriscaram? Arriscaram, irmãos. Qualquer coisa que vamos fazer na vida, há risco. Ir a São Paulo, estava dizendo ali com o irmão Yolanda. Eu preciso ir a São Paulo essa semana. Aí o irmão Yolanda disse assim, por que você não pede o cartório para fazer isso? Falei, meu irmão, acho que se conseguir fazer isso, é menos risco. Um dia a menos de risco ir a São Paulo. Tem 4 horas daqui para lá, 4 horas para voltar, e mais umas 6 ou 7 para ficar lá. Risco. É risco. Então eu não vou. Não, eu vou. Você sai para trabalhar, é risco. Você faz o investimento, é risco. Tudo é risco. Você faz um curso, é risco. Pode ser que amanhã, que você terminar o curso, está saturada a profissão que você abraçou. Então, tudo na vida. Então, o que Deus nos deu é para arriscarmos. Senhor, o Senhor me deu isso, deixa eu ir trabalhar esse negócio. Por exemplo, eu não ouso tocar, porque eu não tenho isso. Não tenho, gostaria de ter. Mas não tenho. Se é uma das coisas que eu gostaria de ter, é tocar. Eu acho que cantar
se eu tivesse um pouquinho mais de disciplina e me ombrasse ao Pedro, irmão Walter, esse pessoal que é afinadinho aí, eu acho que eu teria desenvolvido essa área de cantar. Porque eu tenho volume, eu tenho um bom ouvido, eu perto deles canto muito bem. Mas também se eu ficar perto do Mané ou da Simone, eu canto como Mané e a Simone. Né? São eles que falam, né, Rutinha? Não sou eu. Então, a questão é o que Deus te deu, invista, faça a coisa acontecer. Vá lá e arrisque. Arrisque. O que o Senhor quer nos dizer, irmãos, com relação ao capítulo 15 de João? Aqui tem 3 classificações que o Senhor dá a esses que produzem frutos. Irmãos, a videira é um símbolo de Israel. Tanto um símbolo veterotestamentário quanto neotestamentário. Desde lá, Oséias falou isso, Jeremias falou isso, Isaías falou isso, e Jesus vem dizer o seguinte: olha, deixa eu definir para vocês, porque vocês, embora tendo o título de videira, mas vocês estão... Aí Oséias diz depois o seguinte: olha, uma videira que se tornou brava, uma videira que não produz uva, uma videira... Então ele vem, cada um desses profetas vai dizendo da deturpação daquela videira. Aí Jesus chega e diz o seguinte: olha, não basta vocês fazerem parte da família de Abraão. Não basta vocês dizerem que são da videira. Eu sou a videira verdadeira. E vai partir de mim toda a realidade da videira. Se vocês estão em mim, vocês vão produzir realidades espirituais que identificam vocês comigo. E aí que Jesus disse lá: olha, se vocês produzirem frutos, vocês vão tornar-se cada dia mais meus discípulos. Tornar-se, irmãos, pelos frutos. Porque dizer que é crente, irmãos, é um negócio muito subjetivo. Eu posso estar dizendo que sou crente por conveniência. Como muitos se intitulam pastores, apóstolos, bispos, e um punhado de coisa por aí, e é conveniente. O mercado que ele quer abraçar, ele tem que vestir essa roupagem. Mas eu quero saber o que é que ele produz, porque é isso que o identifica como discípulo. Eu vou tornando-me discípulo à medida que as realidades de Cristo estão sendo evidenciadas pela minha vida. A minha identidade como cristão, ela é dada pelo que eu produzo, irmãos, como cristão, não pelo título que eu ostento. Não é dizer que é crente que será crente. Jesus está dizendo: se você produz frutos que identifiquem você comigo, você vai tornando-se cada dia mais em meu discípulo. E aí a oração será poderosa. Jesus diz assim: você pode pedir o que você quiser e será feito. E quando for feito, a glória não será sua, a glória será do meu Pai. Olha a diferença. Quer dizer, eu vou acertar todas. Por quê? Porque eu vou estar tão ligado com Deus, que eu vou identificar a vontade de Deus. Eu só vou dizer assim: faça-se a tua vontade aqui, como ela está sendo feita aí. É só ligar. É um interruptorzinho que você liga. E eu só estava esperando ligar. Então, é essa expressão que a minha oração será eficaz, se eu começar a produzir essa realidade. Agora, irmãos, eu observei uma coisa, nesse texto, que é interessante. A primeira coisa, irmãos, madeira de videira, não serve para nada. No Antigo Testamento, tinha um momento
da oferenda de madeira. Se os irmãos não sabem disso, fica sabendo. Tinha um tempo que era a oferenda de madeira. Pessoas que tinham madeira iriam trazer à presença de Deus madeira, para que aquela madeira fosse consagrada e que aquela madeira queimasse o sacrifício. Mas havia lá, na lei dessas madeiras, que madeira de parreira de uva não servia para nada. Só dá cinza. Não serve. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo é o seguinte: que nada desses galhinhos serve. Você pode ter uma parreira cheia de galhos, mas se você não tiver uva, corta essa parreira. Não serve para nada. E jogue fora. Só serve para começar fogo. Vai lá, quebra aqueles galhinhos, começa o fogo. Põe lá. Mineiro que tem isso. Aliás, quem já trabalhou, que agora é chique, né, fogão a lenha, antigamente era de pobre. Na minha casa tinha um fogão a lenha, porque a gente não tinha dinheiro para ter um fogão a gás, né? Então eu sou mestre para acender fogo a lenha. E ontem eu fui lá buscar a lenha para fazer o churrasco que a Simone gosta hoje. Hoje é o dia dela, não é? Então eu escolhi exatamente madeira resistente. Agora, o gravetinho eu trouxe também, mas ele vai queimar logo. Madeira de videira não serve para nada. A única coisa que serve da videira é o fruto. O fruto. E Jesus está dizendo isso. Se ele é o tronco, e vocês já viram reportagem, ou alguns já tiveram o privilégio de ir em plantações de uva. Aquele toco, porque é um toco mesmo, você acha que não vai, matou a videira. Que é fileiradinho assim, ó, aquele toco que fica ali, é exatamente o toco que vai ter o broto que vai dar aos cachos. Jesus é aquele. É onde a seiva elaborada sai, é Ele que elabora isso, é Ele que vai dar minha capacidade, é Ele que vai fazer gerar em mim os seus frutos, que identifica com aquele toco, com aquela videira verdadeira. Mas aí Jesus coloca uma coisa aqui que eu achei muito interessante, irmãos. Verso 2. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Olha aqui. Alguém me fez uma pergunta assim: então, pastor, foi domingo, naquele domingo lá, que disse assim: pastor, então, se eu não usar os meus dons, eu vou para o inferno? Falei, como assim? Não, porque aí está no texto aqui dos 3 lá. O que não produziu, ele foi lançado num lugar que ele perdera a comunhão com Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu vou provar na vida que sou de Deus se os frutos de estar em Deus são evidentes no meu dia a dia. Porque se eu não for podado pela liderança da igreja, se eu conseguir tapear pastor, presbíteros, irmãos da igreja, eu não vou conseguir tapear o Senhor da vinha. Ele diz assim, Jesus: eu sou a vinha, meu pai é o vidicultor. Então ele vai dizer assim, eu vou chegar para ele, e isso vai acontecer com pastores, irmãos. Olha, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu já disse para vocês que um dos maiores embates da minha alma, que hoje eu não vou mais, porque hoje eu estou selecionando o que eu vou fazer, para continuar fazendo o que eu faço.
Porque senão eu não vou conseguir fazer o que eu faço se eu fizer algumas coisas que eu não consigo fazer hoje mais. Por exemplo, eu nunca mais vou participar de tribunal para disciplinar pastor. Nunca mais. Porque se há um negócio mais triste do mundo, é eu ser um juiz de um tribunal, e pior ainda, se eu for o juiz presidente, que eu fui várias vezes, para disciplinar um pastor que mereceu ser disciplinado. Ou seja, eu vou, como juiz, tirar desse pastor o ministério dele, a igreja dele, o sustento dele, o trabalho que ele deveria fazer. Porque é muito triste. Quem já participou, presbítero que já participou aqui, não há nada mais triste do que isso no ministério. Agora vocês imaginam, irmãos, aquela pastorada, todo mundo na frente, que são bispo, reverendo, apóstolo, né? Na frente lá. Aí fala assim, o Senhor fala assim, quem é você? Ou eu sou o apóstolo fulano de tal, presidente da igreja tal, eu fiz isso, fiz aquilo. Não conheço você. Como assim o senhor? Não conheço, nem sei quem você é. Afastai-me. Aí o outro, olha, eu expeli demônio em teu nome, eu curei em teu nome, eu fiz isso. Não sei quem você é. Está no final desse capítulo. Está no final desse capítulo, irmãos. Então é isso mesmo. Se eu digo que sou e não sou pelos meus frutos, eu não sou. E mesmo que eu convença ao pastor, aos presbíteros, aos diáconos, aos irmãos da igreja que eu sou, quando chegar o viticultor, é que vai dizer que se eu sou ou não sou. E a palavra dele é final. É última. Não tem volta. Não tem volta. Então ele diz aqui, olha, todo ramo que estando em mim não der o fruto, que o identifique comigo. O que acontece? Ele o corta e joga para começar fogo. Irmão, se você tiver uma parreira na sua casa, corta um raminho e deixa ela uma semana no sol para você ver. Aí no outro dia você vai ver o fogo que ela vai dar. Só para isso. Para mais nada. Deus nos chamou, irmãos, para que pudéssemos dar frutos. Frutos. E depois você vai ver que tem várias, são 55 características de frutos no Novo Testamento. Ou seja, tudo que me identifique com o Senhor, tudo que traz realidades de Deus são frutos, inclusive fruto de arrependimento. Nós temos lá fruto de arrependimento. Ou seja, que de fato eu estou arrependido pelo que eu fiz. Mas vamos mais. E todo que dá fruto, ele limpa. Precisa ser tirado alguma coisa para que o fruto seja produzido. Ou seja, isso aqui é um trabalhar de Deus na minha e na sua vida, irmãos. Você fala, puxa vida, quanta oportunidade eu tive lá atrás para fazer isso e não fiz. Você não fez porque não faltava alguma coisa. Vai limpando. Vai limpando, meu irmão. Sim. Então, isso, que não produz. É isso, meu irmão. Olha, sabe uma coisa, assim? Eu gosto muito de fruta. Por exemplo, eu cheguei aqui no sítio, tem uns 5 pés de
de acerola. Aquela acerola grandona e doce, vermelha, que é o suco lindíssimo. Aquele suco da acerola vermelha, ela é quase roxa. Aí tudo embatumado, eu fui lá e meti a tesoura. Eu vou aguardar o próximo ano. Vai dar menos? Vai dar menos. Mas vai dar com mais qualidade. Porque eu desabatumei o negócio. Agora a pessoa fica adubando aquilo que não, o Senhor vem e corta. Se ela não deu, eu só mandar ela para o matador. Pode mandar. Pode mandar. Então veja, a primeira, o que ele diz? Primeira realidade é produzir fruto. Fruto. Olha lá a primeira expressão. Aquele que dá fruto, ele limpa. Limpa. Ele trabalha. Ele vai santificando, ele vai dizendo que precisa ser cortado. E outras vezes ele mesmo corta. Para que dê o quê? Mais fruto. Olha aqui que é crescente a realidade. Ó, dá fruto? Dá. Então ele vai limpar para que dê mais fruto. E agora dê um pulinho, irmãos, lá embaixo no verso 5. Eu sou a videira, vós o ramo. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Veja, viu que é crescente? Produz fruto. Mais fruto. Muito fruto. Irmãos, isso tem que ser a nossa vida. Eu preciso de morrer, irmãos, produzindo muito mais do que eu produzi quando eu comecei a minha caminhada com Deus. Posso não produzir na mesma velocidade. Posso não produzir, mas eu tenho que produzir a realidade, a substância do que eu produzo tem que ser mais do que eu produzi lá atrás. Porque é isso que Deus está dizendo, é isso que Jesus está dizendo com relação ao fruto, aquilo que glorifica o nome do Senhor. Verso 8. Olha lá o que ele diz. Nisto, em quê? Em que permaneça no Senhor, em que produza fruto, em que ore e haja resposta. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Irmãos, eu glorifico a Deus, não é pelo hino que eu canto, isso é parte de quando eu reúno com a comunidade. Mas eu glorifico a Deus na minha vida lá fora. É isso que Deus quer. Aqui é só o resultado. Aqui é só um finalmente da semana, ou do início da semana, ou no meio da semana. Mas o que tem a ver é o que eu produzo lá, como realidade de Deus na minha vida. É isso que glorifica o Senhor. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Olha que coisa interessante. Não é fruto, não é mais fruto, mas é muito fruto. E aí quando eu leio George Miller, quando eu leio Billy Graham, quando eu leio John Stott, quando eu leio C.S. Lewis, quando eu leio esses homens que a gente morre de vergonha deles serem nossos contemporâneos, e a gente lê e diz como eles conseguem fazer, igual o irmão está falando. O irmão André. Gente, como a gente tem medo de falar alguma coisa de Deus no nosso trabalho, na faculdade, com pessoas que nós negociamos. E aí o irmão André pega, enche um fusquinha de Bíblia, atravessa um país comunista e tem a ousadia de dizer: Deus, fecha os olhos desses homens da mesma maneira que o Senhor abriu lá no passado, para que eles não vejam as Bíblias.
E aí o policial da alfândega olha tudo e não vê uma única Bíblia dentro do fusquinha. E ele está cheinho de Bíblia. Aí eu disse, ó, que fé, até arrepio quando eu leio esse negócio. Mas na hora que eu tenho, irmãos, para ter ousadia, para arriscar, eu não vou. Eu não vou. Porque eu tenho medo de Deus falhar. E aí eu fico produzindo, irmãos, aquele negocinho assim, ó. Eu sou dono de cortar árvore, irmãos, que não produz. Eu aprendi a cortar árvore, vocês nem imaginam. Não produziu, árvore frutífera, não produziu, ela vai embora. Tem que produzir. Tem que produzir. E muito. Para você distribuir bênção, assim. Distribuir muito. Vamos acompanhar esse raciocínio. Apareceu aqui nessa lista de Jesus o infrutífero? Não, vai ter um galho que vai ser mantido, mas coitado, ele não produz nada. Não tem. Porque não tem crente infrutífero, irmãos. Na cabeça de Jesus, na formatação que Jesus deu à sua igreja, não existe aquele camarada que não produz, só fica sugando, sugando, sugando e não produz. Não existe. Você não acha no capítulo 15 de João esse crente, esse ramo que não produz. Você não vê. Se ele não produz, ele corta. Ele não tem utilidade. Por isso que o Senhor Jesus chamou lá o terceiro dos talentos de quê? Malandro, preguiçoso, indigente, inútil. Inútil. Está com tudo que Deus deu, irmãos, e não produz. Esse negócio é muito pesado, irmãos. Somente se você ler o finalzinho do capítulo 5 ou 15. Eu não sou vidicultor. Nenhum pastor é o vidicultor. O vidicultor é o Pai. Eu também não preciso provar para ninguém que eu estou produzindo. Eu simplesmente preciso de produzir aquilo que o Pai me talhou para produzir. Deus deu, irmãos, a mim e a você realidades. Agora eu gosto de Tiago. Se você entender Tiago, você vai entender o processo desse trabalhar de Deus, que não afeta de maneira nenhuma a questão de se é salvo pela fé ou salvo pelas obras. A grande discussão de Tiago é que os grandes estudiosos diz que Tiago escreveu sua carta para confrontar Paulo, porque Paulo enfatiza a fé. O que Tiago fez, irmãos, e eu fico maravilhado de ter esses irmãos, o que Tiago veio foi dar outra perna, que Paulo também não precisava falar tudo, porque Paulo, ele é aquele professorzão, aquele teólogo que trouxe coisas profundas. Aí vem um outro, mais simples, e pega e põe a outra perna. Eu já contei isso aqui para vocês. O Eude Garcia, ele deve estar nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no seminário, ele estava no 4º ano. Ele era um expert do Antigo Testamento. Ele fala o hebraico como se fala nas ruas de Jerusalém. Ele é muito bom. E aí no sermão de prova dele tem que ser um sermão do 4º ano lá, tem que ser um sermão doutrinário. E precisa ser um sermão bem suculento, bem pesado, porque senão não passa. Então o Eude falou sobre a soberania de Deus. De tal maneira, em 50 minutos, que você saiu de lá falando assim, eu não valo nada, então é tudo soberania de Deus, o que é, vai ser, o que é. Então nós saímos de lá convicto de que tudo é soberania de Deus.
Aí o Paulo Anglada, que é professor de seminário de grego lá no Pará, já escreveu vários livros. 2 semanas depois ele pregou um sermão, A Responsabilidade do Homem. Veja, 2 cabeças pensantes para mim, da classe dele, são os 2, assim, aquelas estrelas, como da minha classe, é o Nicodemos. É o Nicodemos. Da minha turma é o Nicodemos. Daquele 4º ano é o Eude Garcia e o Paulo Anglada. Então Paulo veio, irmãos, e pregou sobre a responsabilidade humana. Aí completou a cabeça de todo mundo. Fala, Deus é soberano, sim senhor. Que Jesus diz aqui, vocês vão produzir, mas vocês não conseguem produzir nada sem mim. Isso é soberania. Se eu quiser correr e produzir alguma coisa por mim mesmo, eu só vou ficar seco e servir para começar fogo. Mas se eu estiver em Cristo, eu vou permanecer. Então, Paulo e Tiago são esses 2 lá bíblicos, que é uma perna dizendo nós somos salvos pela fé, e Tiago vem e diz assim, mostra a minha fé sem obra, que eu vou mostrar a minha obra para vocês. Aliás, eu vou mostrar a minha fé mediante a minha obra. E é lá que eu quero levar vocês para a gente confrontar 2 ali que ele traz. Olha lá. Tiago 2. O que ele diz lá no verso 17? Aqui é a guilhotina, irmãos, da argumentação dele. Ele usa uma argumentação dos apologetas lá da época do 1º século. É uma apologia que ele está fazendo, como também foi o Paulo fazendo. Ele define a primícia dele, e como ele está falando verdades eternas, não existe meias verdades. A verdade de Deus, ela é absoluta. Não adianta eu tentar remendar, porque não vai colar. Porque a verdade de Deus é absoluta. Então, no verso 17, ele diz para que é que veio. O que ele diz no verso 17? Olha lá. Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. É a mesma argumentação de Jesus no capítulo 15. Aí ele busca exemplos do dia a dia. Claro que ele é muito inteligente. Por que ele coloca Abraão? Ele está falando para judeu. Abraão é o pai dos judeus. Eles se honram de dizer isso. Eles puxam essa realidade e Jesus, inclusive, o confrontou. E lá ele coloca Abraão, olha lá, o verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, olha, ele puxa, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque. Olha que coisa fantástica. Qual que é o maior e o mais impactante e o maior símbolo de Jesus no Antigo Testamento? Isaque. Isaque. A mensagem do Cordeiro. Que o filho foi oferecido. Já imaginou se Abraão disse, não, senhor, para com isso. Isso aqui é bênção do Senhor, eu não devolvo para o Senhor de jeito nenhum. Não, o Senhor está brincando comigo? Eu passo quase um século tentando ter um filho. Fiz uma besteira lá atrás. Me deu muita dor de cabeça, Ismael. Agora o Senhor me dá o Isaac. Agora o Senhor vem com esse negócio de pedir o Isaac de volta? Para! Não vou fazer mesmo. Arruma outro. Aí você pensa, não pode. Quantas vezes nós estamos fazendo a mesma coisa, irmãos? Quantas vezes Deus requer um exercício da nossa fé? Um passo de fé. Arriscar por Deus, para você crescer, para você produzir mais. E nós ficamos com o pé atrás. Essa casa de jeito nenhum, Senhor. Isso aqui foi o Senhor que me deu. Vou vender nunca.
Esse, de jeito nenhum. O senhor me trouxe para cá, eu entendi que é para estar aqui, não sai da carreira do pé nem 1 centímetro. O que Tiago está dizendo é o seguinte, que a minha fé, ela é testada, provada, quando eu começo a produzir frutos. E a fé não é para outra coisa a não ser para produzir frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Quando você conta uma bênção, de quem é a glória? Quando você chega aqui e diz assim, olha, eu não tinha para onde ir, lembrei de você essa semana, Patrícia. Qualquer dia desse a Patrícia precisa contar a história dela. Eu usei você num aconselhamento, numa pessoa que estava atravessando, claro, que nem passa nem perto, mas ela estava muito angustiada. Aí eu falei, olha, eu ouvi uma história de uma irmã da minha igreja, do que ela passou, que eu vou contar para você. É uma pena ela morar em outro lugar, mas eu vou contar para você. Claro que ela contando, você vai sentir, arrepiar com ela. Tem hora que os olhos dela ficam cheios de lágrimas, tem hora que ela chora de verdade, contando para você do coisa. Então, quando você conta o que Deus fez na sua vida, de quem é a glória, Patrícia? Do Senhor. Por quê? Porque ela não poderia fazer nada por ela. O marido, por mais que o amasse, não poderia fazer nada. Os filhos, por mais que o amasse, não poderiam fazer nada. Os amigos, achegados, íntimos, que amavam que amam até hoje, não poderiam fazer nada. Deus fez. Então veja, para a Patrícia e para o Evandro, dar um passo de fé ficou mais fácil. Por quê? Porque Deus já fez algo na vida deles, que eles já experimentaram que Deus pode fazer. Por que Abraão pegou o filho, deu a lenha para o filho, subiu só com o filho, diz para o servo, nós voltaremos. E Hebreus diz assim, que ele o levou e ele tinha certeza que Deus era capaz de inclusive ressuscitá-lo. Por que Abraão fez isso? Porque Abraão já tinha uma caminhada com Deus. Abraão já havia arriscado com Deus, irmãos. E Deus tem um prazer tremendo de fazer-nos produzir muitos frutos. E a gente fica nessa vidinha de poda, não produz, poda, não produz. Muitos de nós só estão toquinho. E pela graça nós ainda estamos na videira. Mas nós precisamos produzir. Olha o outro que ele traz, outra história. Raabe. Olha lá no final, no verso 24. Não, eu vou no verso 22. Eu não falei o restante aqui. Tiago 2. Tiago 2, 22. Eu não li isso aqui, porque é isso aqui, ó. Aqui ele vai com a defesa. Ele colocou Abraão, agora diz: vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Isso é fé, quando eu arrisco, irmãos. Quando eu digo, Senhor, eu não posso, mas a tua palavra diz que tu podes, então eu vou no teu nome. Eu vou para honrá-lo, não vou para puxar para mim, não vou. Você também experimentou isso, né, Nancy? Ultimamente, poucas semanas atrás. Então aí a gente fica, parece que a fé se agiganta. Então parece que você passa a ter maior confiança e Deus vai sendo engrandecido. Você nunca está naquele lugar sem expressar uma gratidão a Deus. Senhor, muito obrigado por isso. Senhor, muito obrigado por essa vitória. Senhor, muito obrigado por essa aprovação, porque é aqui que eu estou crescendo. Senhor, muito obrigado pela resposta do Senhor. Fala de Raabe. Olha lá. Verificai, verso 24,
que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os missionários e os fez partir por outro caminho. Isso glorificou a Deus. Os planos de Deus, irmãos, passaram pela mão de uma prostituta, de uma meretriz, de uma mulher de programa. E essa mulher entendeu que aquela era a oportunidade da vida dela, e ela vem para a linhagem do Salvador, porque ela agiu daquela maneira. Os frutos vão identificar se você é ou não é. Por isso, irmãos, que tem alguns que a gente precisa de questionar se são o que diz que são. Agora, eu não vou cortar e jogar fora. Jamais vou fazer isso. Mas vai ter um dia que isso vai acontecer. E o pior, irmãos, não vai ter volta. Lá é ponto final. Que Deus nos abençoe e nos capacite para fazer isso. Nós vamos continuar, que é só a base.